Oi, eu sou a Giovana, jornalista, e eu tô aqui com o Roberto, para-atleta de natação, e a gente vai conversar um pouquinho com ele hoje. Então, vamos lá. Para começar, Roberto, como é que foi tua trajetória até chegar aqui no alto rendimento? Que a gente viu que você vem de Bagé, né, do Rio Grande do Sul. Como é que foi começar lá e vir para cá, para São Paulo? É uma história longa que eu vou resumir um pouquinho, porque são 33 anos e se falar tudo vai ser uma metragem aqui. Mas quando eu nasci eu era muito criança, quando eu nasci eu era bebê, e esse bebê ele teve uma formação chamada mielomeningocele, que é o não fechamento da coluna. Minha família descobriu no primeiro banho, lá em Bagé, que para quem não sabe, Bagé é na fronteira com o Uruguai, basicamente. Então é muito no sul do sul do sul. E eu passei uma infância basicamente sem conhecer nenhuma pessoa de cadeira de rodas que nem eu. Eu caminhei até os 8 anos de idade, e mesmo assim não conhecia crianças com deficiência, porque boa parte das crianças elas viviam escondidas. Fazia parte, principalmente na época, nos anos 90, existia um tabu muito grande sobre a deficiência, crianças que tinham vergonha de sair, ou medo, famílias que tinham vergonha da criança com deficiência, e eu sempre fui uma criança muito social, eu saía muito, mesmo quando eu virei cadeirante por conta das cirurgias que eu fazia, várias cirurgias. Eu gostava muito de sair, para mim, eu tive muita sorte com a minha família, que eles encararam sempre muito bem, e nunca foi um empecilho, nunca vi como algo ruim. A explicação técnica da minha mãe sobre a minha deficiência era que teve um pequeno defeito na fábrica, na minha construção, e aí eu vim diferente. Então para mim foi tudo tranquilo, tudo em ordem, mas eu não sabia o que fazer da minha vida. E a minha família não sabia muito o que fazer, porque a gente não tinha referência de outras pessoas com deficiência. E em 2004 nós vimos o Clodoaldo Silva nos Jogos de Atenas, conseguindo várias medalhas. Aí eu vi aquele rapazote extremamente forte, cadeirante, cheio de medalha. Eu fiquei, caramba, eu podia ser assim, eu posso ser assim. E eu já nadava, eu gostava de nadar. E quando a minha família viu isso, eles tiveram um momento eureka, assim, e eles ficaram, meu Deus do céu, a gente tem um mundo inteiro que dá de oportunidades, vamos sair daqui, vamos meter o louco, basicamente. Aí eles foram, como a gente fala, de Malicuia. Nós nos mudamos para Florianópolis e lá eu comecei no esporte de alto rendimento. Eu tinha 14 anos quando eu comecei no basquete, aí não gostava muito porque dependia muito dos outros. Foi meu primeiro contato com pessoas com deficiência e foi quando eu descobri que pessoas com deficiência eram pessoas. Sim. Como a referência que eu tinha era eu, e eu era queria competir, queria não sei o quê, e daí eu via outras pessoas com deficiência que eram pessoas normais, que eu tô aqui só para reabilitação, eu tô aqui só para socializar, eu tô aqui só para fazer uma atividade física. E ali eu comecei a desestimular com o esporte coletivo e pensei, vou pro esporte individual, porque natação eu já fazia e vou focar nisso. Eu entrei numa equipe master de natação convencional, porque eu não tinha conhecimento de alguém que fazia esporte pro Paralímpico, voltado pro Paralímpico. Um treinador muito bom, o nome dele é Vladimir, que ele embarcou nessa jornada aí, vamos adaptar e vamos fazendo. Aí eu comecei a me destacar, comecei a ter umas competições boas. E como era novo, participei de umas competições jovens e consegui bons resultados. E já fiz uma primeira viagem internacional em 2008, fui para os Estados Unidos, no Mundial Júnior, que eu fui campeão na minha prova. Aí tu vê de uma criança que estava sem nenhuma expectativa do que fazer da vida, para viajar para um lugar que ninguém da família foi, para fora do Brasil, que o pessoal nem saía do Rio Grande do Sul, que a gente não saía nunca. Então nossa família já foi um grande choque, assim, de beleza, tá dando certo. E em 2009 eu participei do Parapan Jovem, fui o maior medalhista da delegação. E ali o meu treinador conversou e falou, Roberto, a gente tem que focar agora se a gente quer fazer isso 100% ou fazer em meias medidas, ou levar com a barriga. Aí eu falei, beleza, eu vou aproveitar, vou fazer 100%, vou focar tudo. Aí eu lembro que eu entrei na faculdade e já tinha parado com a faculdade. Eu fiquei,
vai ser como um vestibular. As Paralimpíadas vão ser o TCC. E eu me enganei com isso e já foram 3 Paralimpíadas. Vários TCCs. Nossa, caramba, esse gosta de TCC, hein? E foi basicamente isso. Eu fiquei de fora dos Jogos de Londres 2012, porque eu fui desclassificado na seletiva. E nesse momento foi um grande baque que eu tive na carreira, só que aí a gente focou, não, vamos focar, não vamos desanimar, vamos usar isso como combustível. Eu sempre usei bastante, tudo que dava para ajudar. E a gente focou. Em 2013 teve o Mundial, fui campeão mundial no adulto já. E depois disso as coisas mudaram, porque no Brasil, infelizmente, o atleta ele tem mais apoio quando ele já tem resultado, mas é difícil ele conseguir chegar lá. E depois disso tudo mudou, eu consegui começar a viver do esporte, que antes eu tinha só o patrocínio. E era a família basicamente que me apoiava e a gente ia até onde dava. Depois disso fui chamado para vir para cá. Eu vim para São Paulo para integrar o centro de referência, que na época nem existia, era tudo mato. E a gente focou, a gente começou em São Caetano, até os Jogos de 2016, quando foi feito o CT Paralímpico. E depois morando aqui no CT Paralímpico até hoje, e é isso aí. Meu Deus, falei demais. Respira. Caramba. É uma história aí, né? 33 anos resumido. Faltou coisa. Caramba, não, muito bom. E qual que foi a sensação da primeira vez que você foi para uma Paralimpíada? Tipo, a primeira vez que você soube, tô indo. Na minha cabeça eu diminuía muito as coisas. Então eu sempre tentei não me deslumbrar muito. Então eu pensava, para chegar onde eu quero, eu não posso pensar muito onde eu tô ou onde eu quero chegar. Eu tenho que pensar num dia de cada vez, no que eu tô fazendo agora. Então é um pouco contra-intuitivo, ou pode ser um pouco triste se a pessoa ficar descuidada fazendo isso. Até porque é um lado ruim que a gente tem no esporte de alto rendimento, que é que a gente foca tanto em perfeição e tentar ser melhor, que às vezes a gente para de ver as coisas boas que a gente faz. Eu já tive muitas conversas com o meu treinador antigo sobre eu não conseguir ver as coisas boas que eu já fiz. Porque a gente fica sempre tentando ser o melhor, e a gente se cobra quando não consegue. A gente fica, não, tem que ser melhor, e daí nunca é bom o bastante e tudo mais. Então, por exemplo, ir para uma Paralimpíadas, estar na Paralimpíada, em 2016 foi o ano que eu tive minha primeira lesão séria na carreira. E eu lembro que foi um grande baque que eu tive, porque eu estava cotado para conseguir medalha, para ser medalhista. E eu não consegui ser medalhista, só que a Paralimpíadas de 2016, que todo mundo falou, tanto a Olimpíada quanto a Paralimpíada, que foi uma loucura que nunca teve até hoje. Que o pessoal, não sei se as pessoas sabem, mas as Paralimpíadas de 2016 no Brasil, tinham muitos brasileiros lá. E brasileiros são uma pessoa que torcem. Sim. Então é uma gritaria, é um pouquinho de caos. E muita gente via isso como cobrança. E eu tava com receio, porque eu sabia que eu não tava no meu melhor. E era o momento que eu queria estar medalha. Tipo, eu sentia a chance, a oportunidade, só que eu não conseguia alcançar, porque eu ficava, meu Deus, eu não tô no meu melhor, se vocês conseguirem, eu vou decepcionar todas aquelas pessoas. Daí foca no agora, foca no que tu pode fazer. Aí eu focava o máximo que dava. Aí eu fui, não consegui o resultado que eu queria. E daí eu vi mesmo assim aquele pessoal tudo torcendo, gritando, aquela gritaria. Aí eu pensei que talvez essa torcida, que o pessoal tanto faz se eu conseguisse. Eles não estavam me cobrando o resultado ali. Eles estavam torcendo porque eles queriam que eu conseguisse. É diferente de não aceitar que eu não conseguisse. Eles estavam querendo o meu bem. Diferente do eles estar... Isso é uma obrigação minha. Sim. Então ali, quando eu nadei mal, e na minha cabeça eu esperei vaia e jogarem maçãs em mim e coisas do tipo, eu vi o pessoal apoiando mais. Aí eu vi, Roberto, talvez fosse muita coisa na sua cabeça. Então vamos tentar acalmar um pouco, tentar ver um pouco as coisas boas, porque eu me destruir mais com a expectativa e com a cobrança, às vezes não vai me levar para frente. Então eu tenho que aprender a dosar porque eu quero ter um resultado melhor. Então eu tenho que controlar o que é expectativa, controlar o aproveitar o lado bom de eu estar numa Paralimpíada. Sim. E tudo mais. E como o meu treinador falava que, beleza, eu não consegui a medalha,
Mas no meu pior dia, eu fui quinto. Então eu fui quinto do mundo numa Paralimpíada, que acontece de 4 em 4 anos. Quantas pessoas não conseguiram, quantas pessoas tentaram, quantas pessoas ficaram no caminho. Então é aprender a valorizar as coisas. Foi o que eu aprendi, foi o que eu senti lá foi meu primeiro choque, a primeiro grande aprendizagem. Então foi bom. Então quando você foi para Paris, daí você já foi com outra cabeça, né, também? É porque é uma coisa que é engraçada do esporte paralímpico, que nossa competição principal acontece de 4 em 4 anos. Então é muita expectativa para um momento que dura 1 minuto. E infelizmente existe muita coisa para aprender que pode acontecer nesses 1 minuto. A gente tenta, sempre falaram para mim que se a gente mesmo fazendo 100% nosso no treino, existe a chance de não dar certo, imagina se a gente não fizer o 100%. Então a gente vai sempre aprendendo o máximo, mas tendo a humildade de saber que pode não dar certo. Então é como se a gente fosse fazendo checklist, beleza, Rio 2016 aprendi tudo, ótimo. Aí Tóquio, parece um pouco mais de coisa, fica, meu Deus do céu, não, mas eu quero fazer tudo certo. Aí beleza, vamos para Paris. Aí Paris aconteceu uma coisa totalmente diferente. Aí eu fico, nossa senhora. Porque no fim das contas a gente sempre acha que a gente é o personagem principal, né, do universo, às vezes. Mas numa prova que existem 8 pessoas que literalmente deram a vida, sacrificaram tudo para conseguir estar no primeiro lugar, às vezes é uma pessoa que não é a gente que consegue o primeiro lugar, o segundo e o terceiro. Aí eu fiquei em sexto em Paris. E aí o que acontece? A gente aprende de novo. E aí a gente volta pro treino. Daí eu já tô agora treinando direto já para Los Angeles, para que nesse 1 minuto sim dê certo e que aí a gente faça dar certo. E sempre aprender, beleza, checklist, pode acontecer isso, não vai acontecer de novo, vamos melhorar. E a gente faz o melhor que dá e aprendendo no caminho. O importante é que a gente fez o melhor que deu. Sim. E aprendemos. Dói falar que aprendi muito. Como é que foi? Eu aprendi bastante. É um aprendizado constante, mas tipo, desgasta, né? Assim, desgasta. Mas por isso que é importante descansar. Sim. E amanhã é outro dia. O sol nasce, que a gente querendo ou não. E a gente vai pro próximo. E vai mais um. E o que a gente quer saber, quais são as maiores dificuldades dentro e fora da piscina? A decadência inerente à existência humana, que cada dia que passa prolonga-se mais e mais num ciclo eterno que vai apenas para um caminho que é a destruição total do nosso corpo, infelizmente. Porque, querendo ou não, eu tenho 33 anos de idade e eu tive uma notícia, que eu tive um chá revelação nesse ano, que, por exemplo, meu ombrinho está com 20% sobrando do seu tendão. E isso é meio que um resultado de 16 anos nadando no alto rendimento. E o esporte é muito bom, o esporte é saúde, faz bem. Porém, o esporte de alto rendimento é resultado. E resultado passa por cima da saúde. Então, muitas pessoas não entendem que é ótimo fazer esporte, faz muito bem. Só que quando o esporte envolve basicamente ser o melhor, a gente passa por cima dessa parte, porque a gente quer ser o melhor, a gente sacrifica tudo para isso. E uma hora a conta chega, né? Porque, querendo ou não, eu vou nadar na minha cabeça o máximo possível enquanto meu corpo aguentar, ou principalmente minha cabeça aguentar. Mas a gente tem que se adaptando ao corpo. E, por exemplo, minha lesão não é nenhuma lesão, meu corpo se adaptou a isso. Com 16 anos de nado, com os ângulos que eu nado, meu nado peito. E não é natural o ser humano nadar desse jeito. A gente não é peixe, né? Senão a gente teria guelra e tudo mais. Infelizmente não temos. A gente faz o melhor com o que a gente tem. Mas a gente vai se adaptando. Então tem essa parte do desgaste do corpo, o desgaste da cabeça. Sim. Porque eu já tive muitos momentos complexos, né, nesses idas e vindas, que é da cobrança excessiva, que é com querer ser o melhor todo dia, porém, principalmente quando a gente faz só isso,
que é o meu caso, que a gente vive do esporte, e a gente se dedica sempre a tentar ser o melhor, não é todo dia que a gente está bem. E quando eu faço, por exemplo, 8 tiros no treino, e eu não consigo, o primeiro eu já errei, o segundo errei, aí a gente começa a pensar um pensamento levemente preocupante de, tipo, Roberto, tu só fazes a tua vida e tu não está conseguindo fazer o certo. Então às vezes a gente acaba se resumindo ao que faz. E quando a gente não faz bem feito, a gente pode ser um pouco maldoso com nós mesmos. Então é um lado ruim que é bom ter cobrança, é bom ter responsabilidade, autocobrança, né? Porque a gente tem que ter essa vontade de buscar e ir acima, e ir os objetivos para superar, só que não pode se destruir no processo. Eu sempre fui uma pessoa muito estressada com isso, uma pessoa que queria sempre... E eu falo isso, parece que até que eu tô, meu Deus do céu, nossa, o Roberto só perde. Mas é como o meu treinador falava, que tu tem que ver o lado bom das coisas. Que eu mesmo com essa rotina e mesmo com essas decepções de não conseguir ser o perfeito que eu quero, porque a perfeição é uma ilusão, né? A gente não consegue ser perfeito, é impossível chegar na perfeição. Mas a gente busca. A gente busca e vê até onde a gente consegue chegar. E mesmo eu não conseguindo, parece uma conversa derrotista de que, nossa, esse cara aí, nossa, ele só perde, tá todo o tempo todo não conseguindo. Só que eu tô 12 anos sem nunca ter perdido aqui no Brasil. E eu sou tricampeão para-pan-americano. E até um choque de realidade que a gente vê o lado ruim, o lado bom, que eu foco tanto nisso, mas às vezes eu vejo muita gente que se inspira em mim. Sim. E daí até o primeiro choque na minha cabeça, nossa, se inspira em mim, mas eu não consegui os resultados que eu queria, ou eu não consegui fazer aquela série perfeita no treino. E daí vem um choque, caramba, essas pessoas se inspiram em mim e elas veem algo que eu não tô vendo. Elas estão vendo o lado bom. Eu fico, calma, vamos ver o lado bom também. Vamos tentar ver que às vezes o eu não conseguir agora é onde muita gente queria estar. Tipo, eu ficar triste porque eu fiquei em sexto em Paris, e tem gente que quer estar, nossa, eu queria estar lá no lugar dele. Então a gente perde a noção, porque a gente vive isso 24 horas por dia. O esporte de rendimento é 24 horas por dia, porque é o treino, vai pensar, beleza, 2 horas de treino, vai descansar, vai brincar, não vai descansar em casa, que é não poder fazer nada que vai se arrebentar, não poder cansar fazendo outras coisas, tem que dormir cedo, tem que dormir bem, tem o dia todo na dieta. E aí são 4 anos fazendo isso direto. Então é um trabalho integral. Só que o que eu mais fui aprendendo com o tempo, que a gente vai aprendendo a fazer como nossas engrenagens funcionam. Como os gatilhos certos, saber o que nos leva para o lado ruim e o que nos leva para o lado bom. Sim. E aí identificar o equilíbrio entre o se cobrar, que pode ser uma coisa ruim, mas uma coisa boa, depende do limite. Se cobrar, mas ver as coisas boas quando não dá certo. E assim a gente vai... A gente tem que saber como a gente funciona para chegar onde a gente quer. Porque não adianta nada ficar me cobrando, ficar me punindo por não conseguir as coisas e ficar mais longe do meu objetivo. Então eu tenho que ser eficiente no meu pensamento. Isso é coisa que com o tempo a gente vai pegando, né? Sim. E entendendo que as partes ruins podem ser boas e as partes boas, tipo, eu ver o lado bom, pode ser ruim se eu ficar vendo só o lado bom. Tá suficiente, tá bom bastante. Então acho que é tudo equilíbrio, tem um do outro. Sim. Meu Deus, tô falando demais. Balancear. E tipo, nessa onda que você falou que você serve às vezes muito de inspiração para outras pessoas, a gente até tava conversando disso, né? Que tem alguns meios, a gente quer focar um pouco também em questão de comunicação e tudo Sim. mais, que é a nossa área, né? Junto com a natação de vocês. E tipo, muitos canais de comunicação, como era a palavra? Não tradicionais, né? Alternativos estão crescendo muito, tipo Sim. Cazé TV e tudo mais. E a gente queria perguntar se vocês acham que esses meios de comunicação ajudam também a ter vocês como mais exemplo, mais exemplo, assim, para jovens que querem ser atletas. Por exemplo, você falou que quando era criança não tinha muita referência, né, de outras pessoas com deficiência. Então, tipo, hoje você é essa pessoa, né? Eu vejo que muita gente, quando começa a fazer essa parte de expor mais o esporte paralímpico, atletas ou qualquer coisa que seja da área,
As pessoas pensam, tipo, eu não tenho alcance suficiente para ser importante. Ou, tipo, minha página é pequena, não vale a pena, o pessoal não tá dando muita bola. Mas daí eu penso, o quanto é o suficiente para valer a pena? Ou para começar a valer a pena? Tipo, uma vida não importa? Importa, né? Tipo, a gente leva pro lado mais pessoal, uma pessoa que a gente conhece, uma pessoa que pode mudar a vida de uma mãe, ou de um irmão, um conhecido, um amigo nosso, importa. E a gente nunca para pensar que a gente pode estar ajudando as outras pessoas só fazendo o que vivendo nossa vida. É uma coisa que eu aprendi sendo cadeirante e principalmente vendo o Clodoaldo. Porque o Clodô, ele não focava nisso. Ele não queria saber se, nossa, será que as pessoas estão me assistindo aqui para eu estar inspirando pessoas? Não, ele não estava nem aí para nada disso. Ele focava só vou fazer o melhor que eu posso na minha carreira, vou viver o meu sonho, que era ser atleta paralímpico, conseguir medalha e tudo mais. Ele focou nisso e foi. O resto foi levando atrás. Ele nem fazia ideia de que ele ia inspirar um Roberto lá no interior do Rio Grande do Sul. Sim. Então eu vejo muita gente que pensa muito nisso e acaba desfocando do objetivo principal. Que eu penso no meu caso como pessoa com deficiência, é meio que não é um dever, mas é uma oportunidade que a gente tem para ajudar muita gente. Sim. Da mesma forma que eu ajudei muita gente, sem me preocupar com isso. E eu penso que toda pessoa com deficiência pode ajudar. Mas como? O que eu tenho que fazer? Vive a tua vida. Sim. Da melhor forma possível. Não vou sair hoje, querer ir no shopping, mas eu não vou sair porque vai ter muita gente lá, vai ficar me olhando estranho. Mas daí eu penso, se eu vou sair pro shopping, que eu quero ir, eu vou e vou fazer a coisa que eu quero. As pessoas que olham, elas podem pensar o que quer que seja, mas uma pessoa vai olhar e vai ficar um pouco mais acostumada. Vai pensar, nossa, uma pessoa com deficiência tá ali de boa. Como eu falo brincando, como se fosse uma pessoa de verdade. E porque aos poucos as pessoas vão percebendo que são pessoas de verdade, não somos pessoas de verdade. E as pessoas têm mais preconceito com pessoas com deficiência quando elas não conhecem. E isso que falam de representatividade, né? Muita gente que acaba perdendo um pouco a força porque falam muito e acabam criando um estigma em cima da palavra, por várias questões e tudo mais, mas a gente não pode tirar o poder que tem no ato. Tipo, como eu não tinha nenhuma pessoa com cadeira de rodas ou com alguma deficiência na minha vida, quando eu era criança, eu tive o Clodoaldo, mas até lá eu tive o que eu podia. Tipo, o que eu mais gostava na minha infância era a história do soldadinho de chumbo, que é do soldadinho que não tinha uma perna. Porque eu me identificava quando era criança, adorava a história, ficava o tempo todo pedindo pra minha mãe pra contar. E filme, eu adorava o Mad Max. Aí tu, nossa, Mad Max, nada a ver. Mas quem não sabe, Mad Max, ele tinha uma deficiência na perna. Ele usava um tutor, né, numa perna dele, que eu caminhava com tutor, que é aquela órtese, uma botinha, né? Sim. E as pessoas não sabem, quem tem deficiência vê. Eu via, eu falava, olha lá, que nem eu. E é uma coisa que não era implícita no filme, porque não era o importante. O foco não era a deficiência dele. Era como se fosse uma pessoa, era uma pessoa normal. Sim. Só que tinha um detalhe que quem convive com aquilo sabe. E essas coisas pequenas que só de ver já muda a vida das pessoas. São coisas que eu lembro até hoje, olha só, tenho 33 anos de idade e me impactou. Me impactava como quando criança, quando eu via um personagem desses e eu via, olha só que cara legal, eu quero ser assim. Olha só, essa pessoa aí, ninguém deu bola pra isso. Ele tá só fazendo o papel dele lá, o cara, o herói de ação e tudo mais, e ele tem a perna daquele jeito, que nem eu que caminho assim. Ou Forrest Gump da vida. Sim. Ele também, quando eu era criança, com o tutor, que nem eu tinha. E daí eu ficava, minha família toda ficava, olha só, igual eu, olha que loucura, igual o Roberto. Coisinhas que pra muita gente é bobagem, só que é aquilo que eu falei antes, a gente inspira sem ter o foco nisso. Sim. Só sendo nós mesmos, fazendo a história e tudo mais, porque tem muito tipo de gente diferente. Existe muita gente no mundo. Então a gente fazendo o que a gente quer, tem pessoas que se inspiram na gente, por ser do nosso jeito. Aí pode ser qualquer característica da pessoa, que tem muita gente igual, tem muita gente que tem receio, tem muita gente que tem medo. E às vezes só pra gente estar tendo a coragem de viver, a gente vai ajudando os outros que são parecidos com a gente. É que nem eu sempre falava sobre as pessoas ficarem, eu não encontro ninguém que nem eu, eu vou para os lugares, mas as pessoas não são parecidas comigo, não têm os mesmos gostos, tudo mais. Aí eu ficava,
Mas você tá falando isso, mas você tá em casa. Sim. Eu tenho certeza que tem uma pessoa que é igual a ti, mas ela tá em casa também. Aí como é que você vai encontrar pessoas parecidas? Vocês estão com esse pensamento, um monte de ideia legal, um monte de pensamento bacana, só que vocês estão os dois, os milhares, milhões de pessoas parecidas, só que cada uma isolada também. É difícil, a matemática não bate, então... Já tá dando horário aí, bora uma pra fechar? Então Tá é isso. bom. Então só pra fechar, você quer deixar alguma mensagem pro Uou. pessoal assistindo a gente? Qualquer coisa aí. Valeu, galera. É isso então.